Bom dia, vocês estão me assistindo aí? Estou falando de Montenegro, Rondônia. Montenegro, próximo de Ariquemes, aqui em Rondônia. Hoje é dia 23 de setembro de 2018. 23 de setembro de 2018. Conversar aqui um pouco acerca dos enganos, dos engodos dessa vida, da ilusão. Vivemos em um mundo de completa ilusão. As suas percepções, o que você enxerga, sente, acha e pensa, é fruto de uma programação mental. Estamos 70% a 80% no piloto automático. A nossa vida quase sempre é no piloto automático, guiado pelo subconsciente, que influencia o consciente. E a gente acha que foi tudo escolha consciente nossa. Na verdade não foi. Então o que acontece? A humanidade erra porque elas pegam uma linha de raciocínio e grudam naquilo como uma tábua de salvação. Assim como um navio que naufraga no mar e a pessoa gruda naquela tábua, naquela prancha de salvação, naquele pedaço de isopor, de madeira que está boiando, como a tábua de salvação dela, a humanidade na Terra, ela gruda em suas tábuas de salvação. Enquanto deveria, ao menos saber que existiria outras tábuas de salvação, talvez até mais eficiente e melhor. Navios muito maiores ou barcos maiores que ela poderia se aportar. Mas ela gruda nas suas falsas crenças, limitações, ou talvez nem tão falsas, porque tudo tem sabedoria e tem verdade em tudo. Eu deixei de ser radical. Eu era radical nos meus posicionamentos e conceitos. Né? Como eu vi muita manifestação sobrenatural em muitos aspectos, eu queria convencer todos, convencer as pessoas da minha igreja, da religião, porque isso, por aquilo. E analisando depois, você vê que existe ferramenta para tudo. Diversas, N ferramentas que se beneficia a todo. Então, a mentira e a verdade tudo. A verdade é a mentira. Não há uma verdade absoluta em todas as linhas de raciocínio que nós pegamos para seguir. Vamos falar um pouco aqui de Donald Trump e Robert Kiyosaki. Donald Trump virou o que virou, esse sucesso, presidente dos Estados Unidos, graças a uma programação mental do pai e da mãe dele. E você poderia ser, de repente, um fenômeno com um pequeno empurrãozinho, ou com a direção. Eu poderia, de repente. Depende da programação mental, da família, do que as pessoas falou, de quem você se rodeou. Você está entendendo? De quem você se rodeou. Então, o pai de Donald Trump era um órfão, ficou órfão novo, ainda menino, e começou a trabalhar em construção, começou a construir casa e vender. Depois começou a financiar a casa para o banco, vender para o banco. E isso ele foi construindo um patrimônio alto e já era mais ou menos rico. Donald Trump... Só que eles chegaram a ser pobres. Donald Trump conta que para ele fazer cobrança nas casas que eles tinham, ele chamava na porta e saía do lado, quando ia cobrar, porque poderia levar um tiro de repente. Então você vê o nível de pessoa. Então era um cafinfo, né? Era um cortiço para ter umas pessoas desse nível, né? Então o pai dele falava, você chama, bate na porta e sai do lado. Se atirar, não pegava nele, dado o risco dessas pessoas. Então era pobre, e foi crescendo. E a mãe de Donald Trump falava a vida inteira para ele, Donald Trump, pense grande, meu filho, pense grande, sempre pense grande, pense grande. E ele, já que tem que pensar grande, eu vou pensar enorme. Eu quero a ilha de Manhattan, eu quero assumir a ilha de Manhattan, eu quero dominar, eu quero crescer. Ele não estava satisfeito só com as casas populares que o pai dele fazia. Foi quando ele foi para Manhattan e acabou comprando o hotel, que hoje é o Hotel Trump Palácio Hotel, e outras repartições. É um prédio muito grande, que ali funciona várias coisas. Já foi o Trump Hotel, hoje eu penso que seja outros tipos de departamento, né? Então o que acontece? Se não tivesse uma mãe incutindo ali para ele pensar grande, olhar para cima, olhar para o alto, se a mãe falasse assim que dinheiro não importa, o que é importante é saúde e Deus, não sei o que, a salvação é o que importa, você acha que Donald Trump tinha chegado aonde chegou? A maioria dos crentes, dos evangélicos, eles não passam fome. Essa fé deles ajuda, pelo menos isso, né? Não vira mendigo.
A fé faz surgir, acontecer. Claro que acontece. Acontece, pequenos milagres, pequenos. Mas eles nunca saem do aperto, da escravidão, das mentiras, do engano, dessa programação errada, de que pobreza agrada a Jesus, essas coisas todas, essas loucuras. Entendeu? Então, a programação que a mãe aplicou na cabeça de Donald Trump e o pai, porque ele dizia assim, ó, que se o pai dele era órfão, não teve ajuda nenhuma do pai dele, do avô do Donald Trump, e foi o que foi, ele tinha que ser muito maior. Olha que ideia, olha que coisa maravilhosa. Se o meu pai crescer e chegou, eu tenho que chegar muito maior, porque eu tenho todo apoio, toda ajuda do meu pai, coisa que meu pai não teve. É assim que ele pensava. E Robert Kiyosaki, ele passou na beira de ser um miserável. Passou na beira. Se o igrejereu, o crentereu, o religiosereu gruda em Robert Kiyosaki, ele estava lascado hoje. Seria um ninguém. Pobre, coitado. Não tão pobre porque a fé salva, né? Se ele fosse um religioso aí fervoroso, ele poderia, talvez, tinha pegado um câncer por causa da pobreza, né? Pobreza dá câncer, por causa da aflição, da angústia, do sofrimento. Aí ele ia orar e Jesus ia curar, né? Ele não ia, talvez, passar fome. Mas, olha como, eu vou contar para vocês como que Robert Kiyosaki quase passou na beira do funil, na beira do precipício. Ele frequentava a religião. O pai dele era, de certa forma, religioso, professor, classe média, né? Classe média, pobre, classe média. E o pai dele seguiu o caminho do estudo só, que é o caminho que eu segui. Então você vê que eu cheguei num patamar mediano, né? Cheguei numa conquista alta, virando tenente agora, carreira de oficialato da polícia, é muito cobiçada, né? Judiciário é juiz, Ministério Público promotor. Militarismo é ser oficial, é o ápice da carreira, né? Delegado chegar na classe especial, então assim por diante. Então você vê que eu cheguei no patamar, só que não dá vazante a todas as possibilidades divinas que há no ser humano. O serviço público limita. Eu tenho que ter muito cuidado para não ficar limitado. Aí, casa eu já tenho, mas digamos assim, não parar numa casa, num carro e aquela vidinha, né? Medíocre. Não viaja pelo mundo, não conhece Nova York, não conhece Estados Unidos, não conhece Israel, não conhece nada. É uma vida, de certa forma, até medíocre. Boa e confortável, mas medíocre ainda. E o pai dele seguiu esse caminho. Era professor, concursado, viveu com uma pensão, né? Viu o pai dele chorando, ele falava, não quero isso pra mim. Só que esse negócio de religião e Bíblia, o camelo pelo fundo da agulha, mais fácil um camelo pelo fundo da agulha que um rico entrar no céu, isso assolava Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Isso assombrava ele. Talvez isso te assombra também. Você que está me ouvindo aqui, meu amigo, minha amiga, de repente essa questão se você ficar rico, isso aí talvez te assombra, te limita, por isso que você não virou um grande escritor, um grande pintor, um grande atleta, um grande jogador de futebol, um grande músico, por aí vai. É essa questão que vem assombrando e assolando, destruindo a vida das pessoas. E aí esse conflito assolava Robert Kiyosaki. O que eu faço? Né? Porque ele arrumou um amiguinho que era filho de um homem rico. O homem tinha várias lojas na cidade. E aí eles queriam dinheiro para comprar sorvete, para comprar picolé. E aí eles, vamos fazer... Aí o pai do menino rico, o pai rico falou, fabrica dinheiro, por que você não fabrica dinheiro? Eles começaram a fabricar com creme dental. O tubo de creme dental era de alumínio. Os tubos de creme dental antigos, da Colinos principalmente, era tudo de alumínio. Então eles iam derreter e fazer moeda, eles achou que era assim. Quando o pai rico viu aquilo, o que vocês estão fazendo, menino? Nós estamos fazendo dinheiro. O senhor não falou que nós tínhamos que fazer dinheiro? Não, não é isso não. Para com isso. O negócio deles faliu antes de começar. Ô, tristeza. Estava animado de fabricar moeda. Porque eles levou a sério o que o homem lá rico falou. Não, vem cá. Aí tentava explicar para ele, mas eles crianças não entendiam. Aí contratou eles por uma miséria. Era como se fosse assim, $1 por semana para eles trabalhar. A família virou contra. O pai pobre falou, não, denuncia ele. Tem que denunciar esse homem. Esse homem é um egoísta. É um aproveitador de criancinha. Manda tudo pro ar, não volta lá não. Só que aí ele falava, eu falei que ensinava. Essa faz parte do aprendizado. Você não quer aprender? Aí tava lá o filho do homem rico e o amiguinho dele, trabalhando de graça praticamente. Não era nada por nada. Até que um dia ele ensinou. Foi na lojinha e falou, olha, tá vendo aquele mendigo ali passando? As pessoas são como ele. Ia passando um mendigo, um pedinte, e ele deu alguns dólares. Falou, as pessoas são mais ou menos assim. As pessoas são como um mendigo.
vive nessa vida mendigando, não tem noção. Aquela empregada lá, não tem diferença dele. O menino pensou, nossa, que homem ruim. A funcionária dele ele considera como um mendigo. Aí ele, eu vou te explicar. Ela é como uma mãe pra mim. Uai, uma mãe, mas como que pra ele ela é como um mendigo? Aí ele foi explicando, tá entendendo? Os ricos tentam explicar, as pessoas tentam explicar, só que a religioserê, a besterê, já tosa na hora, pensa que é arrogância, que o cara tá sendo... Aí ela é como uma mãe pra mim, eu a amo e a considero. Mas não adianta eu pagar mais dinheiro pra ela, isso não vai dar resultado. Porque ela não sabe lidar com dinheiro, não tem noção. Ele foi explicando a diferença de quem é rico, quem é pobre, como que funciona, né? E aquilo, olha, aquilo foi dando uma confusão tão grande na cabeça de Robert Kiyosaki. Ele foi num evento da Igreja Batista nos Estados Unidos na época, e um pastor rígido, pastor velhão, coroa, só falava de pecado, do risco do inferno, só coisa pesada, ruim, e as criancinhas tudo assustadas, com medo. E essa questão de riqueza também, do camelo. Aí um dia chega um pastor novo, de chapéuzão, bota, um violãozão, tipo um cowboy, que era o pastor responsável pelos jovens. Na hora o pastor velho já fechou a cara, não gostou do estilo do pastor jovem. Mas aquele pastor jovem era a salvação de Robert Kiyosaki. Salvação em todo sentido. Que Robert Kiyosaki salvou-se da miséria, da pobreza, da dificuldade, do sofrimento para comprar um sorvete, para comprar um brinquedinho, um joguinho, que ele sofreu tanto quando criança. Né? E olha que o pai não era tão pobre, porque 10 mil por mês, 20 mil, 5 mil, 7 mil, isso não é nada, meus amigos. Deus fez nós para ganhar 100, 500 mil por mês. A verdade é essa. A verdade é essa, a gente não quer enxergar. Aí, o que aconteceu? O homem no violão falando, leu essa passagem do camelo pelo fundo da agulha, dos talentos, a passagem dos talentos. A um deu 4 talentos, ao outro deu 3, deu 2, deu 1. O que deu 1 enterrou o talento. E aí o Senhor disse, servo mau e fiel, não deveria então, já que não granjeou, que ele deu um talento, falou, olha, eu fiquei com medo, como meu senhor é um homem muito sério, rude, um patrão, que é o Senhor, representa Deus, né? Eu enterrei, tá aqui o talento que o Senhor me deu. Servo imprudente, servo mau, não deveria então ter emprestado esse talento a juros? Quando eu chegasse, me pagar com juros. Então isso é a comparação de Deus, o Senhor, o patrão é Deus. Os servos somos nós, a humanidade terrena. E para o outro que granjeou mais, falou, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no reino do seu Senhor. E leu essa passagem e as crianças ficou perguntando. Pastor, mas o que quis dizer com isso? Quis dizer que deveremos ser ricos? E o pastorzão só no violão. Então não deu de ler no violão. Mas se for rico não perde a salvação, o reino do céu? Tem que ser pobre para salvar? E as crianças ficavam perguntando um no outro. Não, mas não tem que ser pobre, tem que ganhar. Então, granjear os talentos, em todos os sentidos. Isso inclui também bens materiais? E aí eles perguntavam para o pastor, e o pastor, sábio pastor, inteligente pastor, grande líder, grande mestre. No violão não respondia, porque a resposta está no interior de cada um. Deus habita no interior. Fala comigo aqui. Você já percebeu que esse negócio de que importa é saúde e não sei o que, salvação, que isso não está com nada? Você percebeu, você sabe. Busca o seu eu interior. Busca a sua parte divina. Ela vai te mostrar que a riqueza bem granjeada é que está certa. Os ricos é que estão certos. Não os criminosos, os assaltantes, os homicidas, os pistoleiros. Os ricos, os empresários, os megas investidores, mega empresários, eles estão certos. Pensa bem com você. E aí, Robert Kiyosaki falou, então tem que granjear os talentos. É em tudo, isso serve para tudo, ele pensou. Isso serve para fazer o bem, para ser uma pessoa boa. Então ele se tornou uma pessoa boa, ele se tornou uma pessoa caridosa, gentil, educada, positiva, alegre, feliz, granjeando os talentos, feliz, e dinheiro, riqueza. Ele entendeu que granjear os talentos também era cuidar da riqueza, cuidar bem da riqueza, que foi dado por Deus, que esse mundo é de Deus. Então se Deus deu a riqueza é para ele administrar e cuidar bem, granjear, fazer aquilo ficar maior. Sabe lá para quem? Filho, para o herdeiro.
Então, esse pastor que chegou com violão salvou a vida de Roberto Kiyosaki. Salvou. A ignorância, a escuridão da ignorância, da falsa interpretação bíblica, da religioseria, da falsa religião, das mentiras das igrejas, da religião e dos crentes, quase destruiu, enterrou a vida de Roberto Kiyosaki. Assim como quase destruiu a minha vida também. Eu tinha esse conflito mental. Eu pensava às vezes em ganhar dinheiro, mas pensava, não, isso Deus vai condenar. Muito religioso desde criança, não. Isso Deus não vai apoiar. Isso Deus vai ser contra. E fui enterrando a minha vida. Comecei a despertar agora, a respirar um pouquinho agora, já nessa idade. E tem pessoa velha, eu conheço um monte de gente velha, idoso, amargurada, com o rosto todo enrugado de tanto sofrer, de tanto achar que Jesus está provando, e que não ouve até hoje. Não ouve, não escuta, não quer saber. Continua falando as mesmas loucuras de sempre, as mesmas besteiras. Os líderes dela já despertou, os pastores tudo rico, milionário, vendendo livro, vendendo CD, vendendo música, vendendo programa de televisão, propaganda para as TV, fazendo o programa dela, dos produtos. E elas, raquítica, nesse mesmo paradigma de que mais vale é dar o reino do céu do que no céu. As besteiras, umas coisas assim, sem fundamento, sem sentido nenhum. Entendeu? Então, assim, eu falo tudo isso, só que não é motivo para ninguém ser orgulhoso ou arrogante. Porque, por exemplo, eu sofri bastante assim, humilhação com pessoas que estavam ricos na época que eu era adolescente. Pessoas donas de comércio, de loja, a pessoa virava a cara para não te cumprimentar no comércio dele, na loja dele. Então, pessoa arrogante, exibida, prepotente, que hoje está na miséria, a pior. Seus comércios faliu, o seu tipo de mercado faliu, hoje virou um cachaceiro. Então, N. Tinha motivo para essa pessoa, teve um que ria do meu Fusca, teve época que eu tinha um Fusca. E teve um rapaz que era filho de gente bem, de situação, de dinheiro, e ele gastava, não estudou, não aprendeu nada, não fez nada na vida. Só gastando dinheiro da família. E aí, ria do meu Fusca. E aí o que aconteceu? Ele foi se endividando, ele não tinha noção de nada, foi acabando, aí o comércio do pai faliu. Ele empenhorou os 2 sítios que o pai tinha, os 2 lotes, o pai não sabia, porque o pai confiava filho único. Empenhorou 2 sítios do pai, empenhorou casa. E aí um dia chorando na casa dos pais, falou, pai, estão vindo buscar. O que, meu filho? Estão vindo buscar o gado e também o sítio, já vão tomar o sítio também. O que você está falando? Os pais não sabiam, que ele achou que ele ia dar conta de cobrir e tal. Entregava com garantia, porque estava tudo no nome dele, mas ele achava que ia dar conta, e aí não deu. Quando viu, o trem estourou tudo, aí o pai chorava e ele chorava e falou, falimos, pai, eles vão vir buscar o gado já. Já foi tudo penhorado, o juiz já determinou, os caminhões estão vindo buscar o gado e também o sítio. E jogou tudo fora. E aí, compensou dar risada de mim? Do meu Fusca? Tá pior do que eu. Pior do que eu estava talvez naquela época. Imagina hoje. Entendeu? Não ganha o que eu ganho. Falido. Tá arrasado. E assim, centenas de pessoas que tanto se considerou e foi proprietante. Então, assim, não há motivo para eu querer ser melhor do que ninguém. São só conselhos, conversa, diálogo. Amanhã, quem está numa situação muito pior que a minha, poderá estar muito melhor. Então, assim, não há... só é mais inteligente. A questão da riqueza é inteligente. Se você tem um celular aqui que está travando, não está funcionando, e tem aqui um do lado, ó, esse é melhor, ó, esse aqui não funciona. Por que você não pega o mais inteligente? Os religiosos, quando eles se grudam nessa tábua de salvação mentirosa, que é essa questão o que importa é saúde, essas besteiras que eles falam, ele está escolhendo o pior, escolhendo a pior parte. Ele está escolhendo, é como escolher um celular que não funciona, não consegue digitar nada, mandar nada. Não, mas isso aqui... Mas que loucura é essa? Que besteira é essa? Então eu estou falando, não questão de arrogância ou prepotência, ou querendo dar uma de bom. É simplesmente que é mais inteligente ser rico. Muito mais inteligente, muito mais eficaz, muito mais prático. Tudo facilita, tudo fica muito mais prático. A verdade é essa. E aí o que aconteceu? E quantos que talvez eu menosprezei? Né? Eu estava em condições melhores, tal, já fui sócio de empresa. Teve um menino mesmo que vendia picolé pro meu irmão, quando eu trabalhava até junto com meu irmão. E hoje é advogado, quer dizer, não está melhor, talvez esteja até melhor do que eu, igual. É advogado e concursado do Detran, me viu esse dia, só que daí foi o contrário, né? Eu incentivei, né? Na época eu achei que a tábua de salvação era o estudo. A tábua de salvação. Que os crentes, os religiosos evangélicos grudam, que é essa fé cega, essa fé louca, que fica só nisso aí, eles acham que Deus vai dar tudo, enquanto eles não decidiram o caminho que quer tomar, o que quer, não acontece nada. Não acontece nada, acontece o que é instantâneo.
cura, resolver um problema, uma cesta básica, alguém trazer uma compra, se orar, traz, funciona. Para essas coisas pequenas. Agora, para coisa que exige uma metodologia, uma planilha, um caminho a percorrer, um plano, um projeto, uma direção, dias, anos, aí não funciona, viu? Aí não funciona não. Funciona nas coisas instantâneas. Aí, quantos que talvez eu menosprezei que hoje está muito melhor do que eu, em posições muito mais altas? Não é verdade? Então não é motivo para ser arrogante, prepotente, orgulhoso, mas também não é motivo para mediocridade, para pequenez. Entendeu? E eu já cheguei a pensar em destino, que destino existia. Tem que escolher, eu já falei isso em outros vídeos. O maior problema da humanidade hoje é escolher, saber o que quer. Se a pessoa botar na cabeça de ir para os Estados Unidos, ela acaba indo. Vai acontecer um monte de milagre. Ela vai chegar nos Estados Unidos. Se ficar rico, ela vai ter que aprender muito. Talvez vai sofrer bastante. Mas vai acabar ficando. Se acumular dinheiro. Se passar no concurso, isso eu sou prova. Já passei em vários. Ela vai passar no concurso. É só não desistir. É o tempo necessário de esforço e dedicação. Essa é a grande verdade. Em tudo. Mas tem que ter um caminho. Tem que ter um projeto. Senão a fé é morta. Esse é um dos assuntos mais importantes, né? Trazer aí Robert Kiyosaki e Donald Trump, resumidamente, o sucesso de Donald Trump e Robert Kiyosaki para vocês. Analise, considere todas essas coisas. Abrace uma coisa e outra. O que mostrar eficaz, usa. Usa o que é eficaz. As pessoas acham um remédio que é bom para uma coisa e só quer curar tudo com aquele remédio. Não é. Tem coisa que cura uma coisa, trata uma coisa, mas prejudica a outra. Por exemplo, você vai tomar cálcio, os ossos. Aí você mete cálcio, você tinha osteoporose, e o cálcio deu certo. Aí você, ovo, casca de ovo, osso, moído, cálcio. Aí você vai querer tratar tudo com cálcio? Dá problema nos rins, pedra nos rins, o excesso de cálcio. Esse é só um exemplo, eu poderia citar exemplo o dia inteiro aqui. E as pessoas têm a mania de querer resolver tudo com uma chave só. Por isso que um monte de pastor evangélico está se suicidando. Por que os pastores estão se matando, se suicidando? Porque eles querem resolver tudo com a chave da religião. Muita coisa resolve, mas muita coisa não. Nos Estados Unidos está uma febre de pastor evangélico se suicidando. Porque grudaram uma única tabinha, uma única pranchinha de salvação. Salvação inclui tudo, viu? Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Não é só na alma no futuro, não. Salvo da guerra, da espada, salvo do tiro. Salvo da pobreza, da miséria, da falta de dinheiro, da doença, salvo. A salvação é tudo. É nesta vida e nada do porvir. É tudo, é completa. Salvação é completa. Várias pessoas que iam pro muro para ser metralhado, várias pessoas, e foram salvas pela fé, por invocar o nome de Deus. Salva desse corpo físico também, tudo, todo sentido. Tá bom? Medite nessas coisas. São preciosidades. Eu sei que pode não parecer, parece um vídeo simples, mas muito profundo nessas considerações e análise. Sucesso, bom dia, fique com Deus. Deus abençoe por tudo. Até mais.